Quero, senhor presidente, nessa noite de hoje, tratar de um tema que ele é essencial para o debate da economia, para o momento em que nós vivemos. Quero, inclusive, tratar desse tema, lembrando, e obviamente que faria aqui agora à noite, muito mais um pronunciamento para que nós tivéssemos um olhar criterioso sobre o aspecto do desvio dos recursos públicos, mas quero centrar aqui a minha intervenção nessa questão que, em debate na tarde de hoje, nas reuniões de ontem, nós aprofundamos, eu diria até abrimos um caminho importante para, de uma vez por todas, discutir o Pacto Federativo no país. E falo isso, senador Eduardo Suplicy, porque esse tema foi aqui já realçado por diversos parlamentares. Vossa Excelência, que está nessa casa há mais tempo do que todos nós aqui, pelo menos da bancada do PT, sabe que esse tema é um tema extremamente difícil de lidar, tema melindroso, porque você mexe em interesses. E por que essa situação? Vamos ao exemplo do ICMS importação. Tema que de forma explosiva até contagia alguns, pressiona outros, e na realidade nós precisamos fazer a discussão desse tema a partir desses debates que nós marcamos ali com o Ministério da Fazenda, com a Comissão de Assuntos Econômicos, e até, a partir de agora, no rumo à discussão do FPE, ou do Pacto Federativo, com os notáveis, como assim chamados por todos nós, da comissão constituída pelo senador José Sarney, nosso presidente. Mas, meu caro senador Suplicy, quero fazer essa comparação do ICMS com a crise, para a gente chegar exatamente no ponto dessa disputa que é o Fundo de Participação dos Estados. Todos nós sabemos que um dos elementos centrais na composição do Fundo de Participação dos Estados é exatamente o IPI. Ele é o imposto sobre produtos industrializados, ele é o elemento principal para a composição do FPE. Óbvio, se eu tenho um problema sério do ponto de vista dessa desindustrialização, como muitos têm batizado, ou do volume excessivo de produtos importados que adentram o Brasil, é óbvio que na ponta eu vou ter problemas agravados. O último estudo apresentado aí pela Firjan, por diversas entidades que congregam indústrias no país, apontam esses estudos que mais de 80% dos municípios brasileiros se sustentam com verbas federais ou transferências federais, principalmente Fundo de Participação dos Municípios. E não é por menos, se olharmos os estados, nós vamos tirar poucos estados da federação que poderiam hoje dizer que sem as transferências federais, esses estados poderiam tocar os projetos, as ações, enfim, serem geridos. Aliás, nós vimos isso aqui na batalha que nós travamos na questão dos royalties, do petróleo. Quando estados como o Rio de Janeiro, e aqui sobejamente bem defendido pelo senador Lindenberg, à época o senador Crivella e o senador Francisco Dornelles, esse estado demonstrava exatamente quais os problemas poderia enfrentar. Agora imagine, meu caro Inácio, a nossa Bahia, o vosso Ceará, e portanto eu poderia estender para o Nordeste, na direção ao Norte, ou para o Nordeste, no caso nosso, tendo como referência a Bahia, o Nordeste setentrional. Então, essa situação é uma situação que nós precisamos olhar com cuidado. E aí quero me referir a essa questão como sendo
definidora do caminho do FPE. Então, a questão do ICMS não é só e somente só uma solução para os estados que estão em volta do Espírito Santo. E nem tampouco pode ser vista a questão do ICMS importação como uma ação para só e somente só contra o Espírito Santo. Então, portanto, é necessário que discutamos isso na sua inteireza, olhando que medidas serão tomadas, de que forma nós vamos trilhar esse caminho para o incentivo, para a modificação das estruturas no nosso país, para o incentivo da produção local, para a atração de investimentos. A Bahia, ontem à noite, teve a oportunidade de conviver com um anúncio de um novo veículo da JAC Motors no Brasil e, ao mesmo tempo, já os primeiros passos apresentados ali pelos chineses da instalação de uma montadora em nosso estado. Mas isso é pouco. Eu preciso resolver o problema em todos os lugares. Como atrair investimento, como continuar investindo na agropecuária, que foi responsável por 3,9% desse nosso PIB. Foi o setor que mais cresceu, gerando emprego local, impulsionando a economia local, estimulando através da geração de postos de trabalho a manutenção do consumo para a gente enfrentar essa crise internacional. Então, portanto, esse debate do ICMS não pode ser um debate agora com o sabor de dicotomia, aqueles que são pelo sim, aqueles que são pelo não. Mas é um debate que tem que ser como orientador da nossa caminhada. O governo ontem, meu caro Eduardo Suplicy, apresentou diversas propostas como alternativas, porque o governo sabe que essa questão da importação de produtos, que já se alastra pelo país afora, a invasão de produtos em nosso país tem arrebentado a nossa indústria. Então o governo sabe desse risco para o enfrentamento em relação à crise econômica. Então, portanto, o governo apresentou para o Espírito Santo em 2 linhas de propostas para tentar encontrar uma solução que nos permita votar a Resolução 72, dar de uma vez por todas um tiro de morte na guerra fiscal e, ao mesmo tempo, não matar um Estado da Federação. Uma das linhas apresentadas é no sentido, inclusive, de antecipar, meu caro Suplicy, ou comprar, numa linguagem mais direta, os royalties, pagar antecipado ao Espírito Santo, antecipar receitas. A outra linha é, inclusive, através do limite de endividamento do Estado, liberar, através do BNDES ou com outras agências de fomento internacionais, inclusive, recursos para que o Estado tenha a condição de aplicar imediatamente. Para que isso? Não é só botar os recursos no Espírito Santo, mas é permitir que com esses investimentos tenha aquele Estado a condição não só de manter as empresas que lá estão, como também atrair novas empresas. Óbvio que é importante isso. A outra linha apresentada pelo governo para buscar solucionar esse problema do ICMS, importação, vai na direção de estruturar as bases para a manutenção das empresas que lá estão, que gozam do benefício hoje e que nessa modificação com o 72 não terão esse benefício amanhã, para que de posse, digamos assim, senadora Ana Rita, dessa infraestrutura, elas possam, de certa maneira, de forma até mais incisiva, tornar-se competitivas diante desse cenário de disputa. Porque senão a gente corre o risco também de, em mantendo a guerra fiscal, a gente conviver com verdadeiras empresas que nós poderíamos fazer uma comparação com o circo, numa comparação positiva. Eu, inclusive, tenho muito cuidado quando faço a comparação com o circo, porque alguns começam a tratar
principalmente a história do palhaço, como uma coisa negativa. O palhaço é alegria. Eu não estou tratando disso. Eu estou tratando, inclusive, da mobilidade que um circo experimenta. Para o seu espetáculo, para as suas atividades, o circo utiliza, inclusive, a sua mobilidade como um elemento central. Isso para a indústria não cabe. Quando um circo esgota, a partir de que todos numa determinada região já assistiram o espetáculo, e nós poderíamos até fazer uma alusão a uma espécie de esgotamento da demanda, ele dobra sua lona e se desloca para outro lugar. Arma o seu circo em outro terreiro, para permitir chegar com aquilo como se novidade fosse. Imagine você adotar isso na indústria. A política de incentivo, se ela funciona como sanfona, ela nos leva a ter essa figura que eu fiz aqui agora, comparada com o circo. E hoje, meu caro senador Randolfo, até pelo perfil de uso de tecnologia e pela forma com que o capital se estruturou do ponto de vista industrial, essa mobilidade é muito grande. Uso cada vez mais de tecnologia e, inclusive, com redução de espaço. Então, nós temos diversas empresas que podem tranquilamente dobrar a sua lona e se deslocar para outro local com a mesma mobilidade que um circo. Eu diria até mais ágil do que o circo, porque talvez ela não precise levar tantas carretas para transportar parte da sua estrutura. Basta simplesmente transportar a inteligência daquela empresa, hoje transformada, por exemplo, num software. Temos empresas, senadora Ana Rita, principalmente aquelas que operam com tecnologia da informação, que eu costumo brincar que o deslocamento dessa empresa, ele efetivamente tem se dado como quem transporta um pendrive. Ou seja, um site instalado num lugar se desloca para o outro, porque o grosso, a maioria do que é utilizado, por exemplo, a mão de obra que é utilizada, não tem nenhum problema. O site sai de um lugar para o outro e nesse novo lugar contrata-se nova mão de obra. Portanto, você vai fazendo esse deslocamento numa velocidade estonteante. E quero fazer, mesmo com toda a dose de exagero, cabe no bolso. É um site que é transportado de um lugar para o outro. Então, portanto, esse debate que nós abrimos com o Ministério da Fazenda, ele é importante, senador Suplicy, para nos orientar essa experiência da relação com o Espírito Santo. Estou citando o Espírito Santo, como podia citar Goiás, Santa Catarina, enfim, que não estou fazendo nenhum direcionamento, estou usando só como base de experimento para o que eu estou dizendo aqui. Na realidade, isso servirá como base, como orientador para o debate que nós vamos ter que fazer aqui para todo o país. Orientador para definir um comércio eletrônico justo, que continue ofertando eletronicamente a oportunidade para que o cidadão possa comprar, mas que não extraia eletronicamente o emprego e o ganho local. Ele servirá como orientador para a gente definir de uma vez por todas como faremos a distribuição desse bolo arrecadatório para compor o FPE e o FPM. Ora, se apresentarmos no próximo período sinais de cansaço da nossa indústria, ou se efetivamente chegarmos a um processo agudo de desindustrialização, óbvio que isso vai incidir sobre o FPE e o FPM. Claro que vai. E, consequentemente, nós vamos incidir na outra parcela que é fundamental para a questão também da economia, e me refiro ao imposto de renda. Ora, se eu não tenho emprego, se eu não tenho quem ganhe salário, essa é uma outra parcela além do IPI que contribui muito com a nossa economia.
E aí nós vamos ter um problema no terceiro fator, nessa escala, que alguns podem chamar de ordem econômica interna, que é exatamente a questão do consumo. Ora, se eu não tenho investimento local, se eu não tenho produção local, eu não tenho geração de trabalho e renda local. Consequentemente, eu não vou ter consumo. Esse é um ciclo quebrado, rompido ou interrompido. Então é fundamental que nós olhemos esse debate que nós abrimos aqui desde a semana passada, com as conversas com a Fazenda, com as audiências públicas que se iniciaram hoje, com a reunião que vamos ter quinta, mas principalmente olhando para o horizonte da solução. Não podemos deixar de forma alguma que os 417 municípios da Bahia, e eu quero citar isso, continuem sofrendo. Nós estamos hoje, senador Suplicy, com mais de 70 municípios experimentando a mais longa estiagem que a Bahia já viu. Nós não vamos acabar com a seca, mas nós precisamos conviver com ela, com políticas e ações perenizadoras. É fundamental. O estado da Bahia, senador Suplicy, tem quase 70% do seu território como semiárido. Quase 70%. E aí? Que tipo de incentivo? Que tipo de indústria eu posso atrair? Como é que eu posso trabalhar a questão mineral nessa área que é muito rica, por sinal, a produção mineral? Como posso potencializar a pequena agricultura? Que a Bahia também é o estado brasileiro que tem o maior número de pequenos agricultores. São 600 mil agricultores no meu estado. E que agora enfrentam uma dificuldade, não puderam plantar, Suplicy. Então não vão colher. Por isso nós estamos batalhando pelo seguro-safra. Então, portanto, senadora Ana Rita, eu estou falando de algo que não encerra em si, e somente em si, no aspecto do ICMS e importação, ele é muito mais abrangente. Por isso nós temos que enxergar isso como uma porta de saída. Precisamos resolver essa questão do ICMS e importação, meu caro Armando Monteiro. Vossa Excelência, que é dessa área, sabe mais do que eu. Ora, essa quebradeira da indústria vai nos arrebentar de modo cada vez mais virulento. Então, portanto, não é uma questão de querela contra um Estado ou contra quem quer que seja. Nós precisamos agora tramar de forma conjunta e orquestrada contra toda e qualquer possibilidade da continuidade de uma política que pode nos jogar, tanto do ponto de vista da arrecadação do ICMS, do FPE, do FPM, do comércio eletrônico, dos royalties, petróleo e setor mineral, numa dificuldade extrema. Se continuar essa escalada, vai bater na ponta. Quantas cidades em Pernambuco, senador Armando Monteiro, sobrevivem exclusivamente do FPM? A quebradeira da indústria diminui o FPM. A quebradeira da indústria diminui o FPE. A queda no consumo impacta direto sobre os produtos industrializados. Consequentemente, nessa cadeia. Agora nós precisamos começar. Não dá para olhar tudo isso e dizer, nós só vamos fazer quando a gente tiver condição de fazer todos. Ou começamos por esse, ou não chegaremos naquele que é exatamente a ponta do nosso interesse, que é o